Saudações a todos. E para nossa reflexão, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, que é o capítulo 10º, em que Kardec nos traz uma página de Simeon, que foi recebida em Bordeaux, 1862, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto a ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo de parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. 18 séculos na época em que essa mensagem foi trazida, né? Por volta de 1862, exatamente, 1862. Então, nós vemos sempre esse convite, esse incentivo, esse alerta para que perdoemos, e podemos nos questionar, mas como perdoar certas situações, como conseguir lidar com isso, como cicatrizar determinada ferida ainda aberta, né? Então são questionamentos que nós podemos ter, mas não podemos desconsiderar de modo algum os sábios ensinamentos de Jesus. Se ele nos ensinou e nos incentivando sempre a tolerar, compreender, respeitar, para podermos perdoar, para podermos amar. Então vamos refletir sobre as razões, sobre as consequências felizes trazidas pelo perdão. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos relata o seu encontro com o irmão Gotuso, e ele dedica todo um capítulo ao irmão Gotuso. Ele se sente muito atraído por esse irmão Gotuso, que tinha sido também um médico aqui enquanto encarnado, e encontrava-se na Casa Transitória Fabiano de Cristo, fundada pelo nosso Frei Fabiano, né, e dirigida por irmã Zenóbia, alternando com o irmão Galba. E ele encontrava-se ali em trabalho, né? Aliás, André Luiz narra da sua disposição tão grande ali em auxiliar, usando do seu conhecimento, dos seus recursos, né? Ocorre que ele
trazia um grande problema do passado, uma mágoa profunda. E nós vamos ler ali as palavras de André Luiz para que entendamos bem por que o irmão Gotuso, tão dedicado na casa transitória Fabiano de Cristo, dedicado a todos aqueles pacientes ali recolhidos e que necessitavam dos seus cuidados médicos, digamos assim, né? Por que ele não conseguia ter momentos em que ele poderia desfrutar de ambientes melhores? Porque a casa transitória Fabiano de Cristo, ela se encontra não distante da nossa crosta, né? Ela pertence ali, ela é transitória, ela muda de região. De quando em quando ela muda de região, mas sempre nessa região tão necessitada, nas regiões umbralinas, né? Trevosas, em que ela acolhe a esses espíritos e, na maioria das vezes, recém-desencarnados e que são assistidos e que ficam ali temporariamente até alcançarem, serem levados aos seus destinos, né? E ele então, como estávamos trazendo, os momentos de descanso após um tempo grande de trabalho, a necessidade de um descanso. E esses momentos ele não podia fruir num ambiente mais elevado. Ele tinha que descer aqui a nossa crosta, onde o oxigênio é mais leve que lá no ambiente em que está a casa, em que estava naquele momento a casa transitória. E ele vem se beneficiar aqui das regiões de matas, de mares, nesses ambientes distantes da população das cidades, onde ele podia ali refazer-se nesses ambientes mais amenos, né? E por que isso? Então, André Luiz, conversando com ele, vai ficar sabendo da situação que o prende, que o retém a essas condições de, mesmo sendo um batalhador tão dedicado, não conseguir ascender um pouco para um ambiente melhor no plano espiritual. Ele relata: trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Ó, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo entre clientela abastada conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até ao fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos
dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar-me ao campo da família. Nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentamen, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os enfim. Então ele busca a família, tão logo ele adquiriu ali uma consciência, a saudade pungente, ele buscou a família mesmo sem a orientação adequada, mesmo sem o encaminhamento adequado. Ele veio por vontade própria. Encontrei-os enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses e desposou-me a companheira, perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que ao partir lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irascível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. A falta de preparo para as decepções, né? O desprendimento necessário por amor. Bom, Gotusa enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. E o André Luiz, então, tenta de alguma forma trazer ali ponderações, né? E tenta colocar, por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos, quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. E ele continua discorrendo, Gotuso, falando que ele tem se entregado ali ao trabalho ativo, né? Mas não consegue curar esta mágoa. É como ele fala, quase 10 anos são decorridos
e a minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Então aqui fica um aprendizado muito grande para nós, no sentido de que o quanto devemos trabalhar esses sentimentos que nos corroem. Chamamos às vezes de melindre, outras vezes mágoa, quando não, né? Quando não, quantas vezes essa mágoa está também de mãos dadas com ódio, né? Mas a mágoa, o melindre, já são suficientes para nos prender, para nos estagnar, para impedir o nosso progresso. É o que acontece com Gotuso. Lá na Casa Transitória Fabiano de Cristo, ele dispensa aos seus pacientes os cuidados aprendidos por ele, né? Aprendidos por ele, um médico muito experiente enquanto aqui esteve, mas sem a possibilidade de buscar pontos mais altos para aperfeiçoar-se. Não conseguiu tornar-se um médico das almas. Desenvolvia um trabalho mais voltado ao perispírito daqueles tantos, mas era muito querido por todos. Vibrações amorosas não lhe faltavam por todos aqueles pacientes que eram cuidados por ele, horas ininterruptas de dedicação, de amor, de carinho, de atenção àqueles tantos que ali estavam. Acolhidos por ele, cuidados por ele, no entanto, trazia o coração sangrando, e todas as vezes que seus pensamentos se voltavam a esse passado, essa ferida voltava a doer. O que pode ser feito nessas condições? 10 anos de trabalho, não é alguém que está perambulando, né, pelas regiões umbralinas inferiores, envolvidos em situações equivocadas, não, era um trabalhador do bem. Era um trabalhador que tinha muito amor, muita dedicação, muito amor à família. Só que foi, como nós percebemos, ele mesmo nos traz, um amor preso ao reduto familiar, e isso nos leva a um amor egoísta, né? É um amor preso ali apenas aos nossos familiares, nos julgando ditosos quando distantes da dor, né? E assim foi todo esse sofrimento, e nas páginas adiante, né? André Luiz vai nos relatar que a única forma encontrada para que o irmão Gotuso conseguisse modificar esse quadro, porque 10 anos haviam se passado, né? 10 anos havia se passado. Então, tinham se passado 10 anos. 10 anos é muita coisa. Com boa vontade, com dedicação. Qual seria, então, a forma de se vencer essa situação? Já estava planejado, né? A irmã Zenóbia vai relatar a eles que já estava planejada a volta dele, onde? Onde ele iria novamente se internar num corpo de carne, onde a terra seria para ele um hospital que ajudaria a curar essas feridas, essa dor tão grande, um hospital para a sua alma tão doída, né? Um berço para a sua alma tão doída, sentir-se acolhido, recomeçando uma nova experiência para poder acalmar a esta mágoa. Junto daqueles. Evidentemente que não da esposa, né? Ele não seria filho da esposa, nem seria possível uma situação dessa, né? Ela já estava ali no terceiro filhinho, e esse terceiro filhinho já tinha sido mais adiante, enfim, ela não teria mais condições. Viria como neto, né? Neto dela, neto do primo, e como neto recebendo todos os carinhos do avô, ele conseguiria modificar essas disposições, essa aversão em relação ao primo.
e de retorno ao plano espiritual, não seria mais o primo, o invasor, né? Seria o avô que lhe deu tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação. É assim que Deus opera, é assim que Deus trabalha os nossos sentimentos, né? Mas o ideal é que consigamos guardar bem o ensinamento, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias e no momento certo, antes que tantos estragos sejam feitos, sem a necessidade de recursos mais difíceis, favorecendo, facilitando a renovação do nosso coração, para a continuidade do nosso caminho, com a leveza, com a paz que precisamos, para desfrutar das tantas possibilidades que o Pai nos oferece. Que fiquemos em paz. Olá, na semana passada nós começamos a refletir a respeito do capítulo número 14, A Mulher Hemorroíça, do livro Primícias do Reino, psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Na semana passada nós vimos, foi relatado que ela estava presente ali no Calvário, E enquanto ela estava vendo Jesus naquele sofrimento todo, ela se recorda do instante em que ela encontra o Mestre e que sua vida muda verdadeiramente, Ela passou anos, de sua vida buscando a cura, E dentro dessa busca, certamente, veio um processo, Nós temos que pensar nisso, no tempo de Deus, nos planos de Deus que são perfeitos, que somos herdeiros de nós mesmos, que nada acontece por acaso. Então, às vezes, uma doença, uma enfermidade, ela tem ali o seu tempo de duração, E durante esse processo todo, se estivermos ali vigilantes, buscando fortalecer a nossa fé, aceitando a dor como regeneração, como forma de aprendizado, aceitando ela em nossos corações, certamente o processo de cura começa a ser iniciado, E de fato, depois desse encontro que ela teve com o Mestre, onde ela toca as vestes dele, e ela é curada, ela retorna à sua casa, à sua origem, e ela sabe, ela percebe, ela sente que não tem mais sentido ela viver nesse lugar. E ela passa ali a acompanhar o Mestre, nas suas pregações, ali entre as multidões, de forma ali mais anônima, mas ela estava ali presente. Como tantas outras mulheres, tantos corações femininos que estiveram ali acompanhando o Mestre. De uma forma em segundo plano, mas de uma forma intensa. E ela temia que acontecesse algo a ele, Todos que estavam muito próximos sabiam das perseguições. E paramos a leitura no momento em que ela volta dessas recordações. Então passa um filme na sua cabeça. Ela está diante dele, vê ali ele sendo supliciado, sofrendo torturas, apanhando de chicote. Ela se recorda do seu encontro com ele de forma ali muito grata. Muito grata, E ele fala para ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse seu mal. Vejam, tantos tiveram essa oportunidade de serem curados pelo Mestre, Mas a cura do corpo precede a cura da alma. Por isso que ele alertava. Se voltarmos a cair nos mesmos erros, nas mesmas viciações, se cairmos ali numa tristeza profunda,
numa busca ali de chamarmos a atenção, nós alimentamos novamente a doença. Essa que é a verdade, né? Temos que viver o presente, temos que ser gratos. Há o tempo de sofrer, mas há o tempo de viver, né? Então ele fala para ela, né? Ser curada desse teu mal. Muitos foram curados fisicamente, mas não foram curados da alma. E ela de fato foi curada da alma, né? Tanto é que ela se percebe diferente. Ela vê a vida com outro olhar, ela está vivendo uma nova vida. E viver uma nova vida, em muitos casos, que nós vamos ver até na próxima palestra, foi se jogar nos vícios. Ela não. Viver a vida foi modificar a sua vida, foi estar curada, né, reestabelecida e pronta, né, para enfrentamentos, para outros enfrentamentos. Quando superamos uma dificuldade, né, uma prova, uma dificuldade, né, vencemos uma lição, faz parte da nossa jornada. Mas virão outras provas para fortalecer a nossa fé. E ao longo dessa jornada também vamos criando os laços de gratidão, de mérito, atenuantes até mesmo para as nossas faltas do passado. Deus sabiamente vai permitindo que ocorram essas provações. Nós, na nossa pequenez, no plano espiritual, queremos pagar toda a dívida e não somos capazes, né? E Ele sabiamente vai nos dando ali as doses necessárias de aprendizado dentro da carne. Então, para concluir, quando ela está nessas recordações, né? Ela retorna, né, àquela cena presente, que era a cena do Calvário. As maldições despertaram-na. A realidade surgia dolorosa no clamor ostensivo do ódio e da intemperança generalizados. Era um ambiente de ódio, né, de fúria, de maus tratos a ele, né, aquela agressividade que foi tomando conta. Aquela subida cruel pela colina de Acra ao quebrava-o, sob o peso da cruz. Subitamente ele escorregou e caiu. Não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia alvinitente e lisa e correu-lhe ao encontro. Recordem que ela teve uma coragem imensa quando ela tocou as vestes dele, no meio daquela multidão, né? Ele estava ali sendo buscado, né, por Jairo, que sua filha estava enferma, e eram muitas pessoas, né? Quando ele pergunta, o mestre pergunta quem o tocou, os próprios discípulos, né, falam, mas como podemos saber, né, no meio dessa multidão? Então ela aproveitou a oportunidade, era a oportunidade da vida dela, e a fé dela era tanta que ela, né, se encoraja e toca nas vestes. As vestes seriam suficientes, né, e a fé dela salvou. E neste momento, ela também se enche de coragem, né? Ele está sendo ali, tinha sido julgado, estava apanhando, e ela, como mulher, um espírito extremamente frágil, se joga ali, né? E vai ao encontro a hora que ele cai. Olha que gesto de coragem, né? E ela é tida, né, como Verônica ou Berenice, né? O nome dela. Não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Então, o gesto dela foi tão inesperado, foi tão surpreendente que aqueles guardas, eles não conseguiram segurar, não conseguiram contê-la. Aquele semblante ensanguentado e dorido amargurava. Era muito amor que ela tinha pelo mestre, né? Envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estampava o rosto dele,
tingido pelo sangue. Então, aquela toalha de linho branco, né, naquele gesto de amor dela, de enxugar, de fazer algo que estivesse ao seu alcance, por aquele que havia feito tanto por ela, havia como carimbado, né, o rosto dele nessa toalha branca. E ela grita, então, vede, vós que passais, atendei-me. Então, num gesto desesperado, ela tenta conter que o mestre seja ali crucificado, né? Conter dentro da sua capacidade que ele seja injustiçado. O pranto lhe embarga a voz. O chicote, bradam os judeus, o chicote, lacerem-no, não tenhamos piedade. Então, ao passo que tinha aqueles gratos que queriam ajudá-lo, tinha aqueles, a grande maioria, né, como sabemos, que estavam ali incitando, julgando, né? E o chicote era um instrumento de tortura, né? Porque na ponta ele tinha essa capacidade aí de dilacerar a carne, né? De machucar profundamente, né? Aquele que era ali, que apanhava através do chicote. Ele, no entanto, olha demoradamente naquele átimo diminuto. Os lábios entreabertos nada dizem. Ela ouve, porém, no imo sua voz como antes. Então não foi através das palavras, foi através do coração, foi em sintonia de pensamento. Vejam como ela estava ali na condição de alcançar o pensamento, né? Ele com certeza tinha e tem a condição de emanar, né? Nós é que não conseguimos sintonizar e ela conseguiu. Então ela ouviu a voz dele, né? Essa conversa mental que eles estiveram. Vai em paz, lembrai-me-ei de ti. Bonito, né? Então, poucos foram os diálogos que os dois tiveram, né? Se a gente vê, eu acredito que tenham sido 2, 3 frases, né? Não foi, acho que são 2 frases que eles tiveram. Quando ele pergunta e ela se atira aos pés, né? Depois de tocá-lo, né? Tocar as suas vestes, ela se acusa e ele fala, né? Tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. E nesse momento, então, pela segunda vez ele fala para ela, né? Que interessante. E fala de uma forma tão profunda ali, até para reafirmar o que ela já havia sentido, né? Vai em paz. Ele sempre falando, vai em paz. Sempre pacificando, muito forte, né? Esse legado que Jesus nos deixa, né? E como ele marcou essa mulher, né? Lembrai-me-ei de ti. Então Jesus sempre se lembra de nós. Ele nos conhece, ele conhece a cada um de nós. A caravana atravessa a porta judiciária, desce a encosta e começa a subida da colina da caveira. Ele tomba novamente. O clamor da angústia das mulheres se levanta e grita alto, né? E elas mantiveram firmes ali junto dele, né? As mulheres e João, somente eles. Macerado e trêmulo, ele magnetiza a multidão com olhar dorido e diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Dias virão amargos e terríveis, em que clamareis. Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Clamareis aos montes, cai sobre nós, cobre-nos, porque se o madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então ele ainda teve ali um momento de falar com as mulheres, né? De forma ali que ele magnetiza a multidão profundamente. Chegando ao topo da colina, começaram a despi-lo. Logo depois, estava morto.
Aos pés da cruz, rememorando-lhe os feitos, recordou então as suas palavras. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso era nas pregações, né? Que a partir do momento que ela passa a segui-lo, ela ouve essa mensagem, né? Essa frase certamente ficou marcado para ela, né? E aconteceu exatamente isso, né? Quando ele foi ali colocado à cruz, foi levantado da terra, né? Todos os olhares dali se atraíram para ele, né? Ele estava erguido, então ela constata que de fato ele havia falado. A humanidade segui-lo-ia depois, né? Tantos anos depois, reconhecemos, né? O poder do Mestre, o amor dele por nós. Desceu o monte e saiu a servi-lo, acompanhando os que amavam. Então, mesmo com essa dor profunda em seu coração, essa lacuna, ela vai fazer o que ele havia pedido, né? Que era servi-lo, que era trabalhar na seara do Pai, né? E estar junto daqueles que o amavam, né? No livro Boa Nova é relatado ali na parte final, os 500 da Galileia, né? De tanto do buraco, da lacuna que aconteceu ali, mesmo após, né, 40 dias ele aparecendo mais proximamente aos seus discípulos, e todos os que haviam ali participado, abraçado, né, sintonizado com ele, estavam ali se sentindo órfãos, né? E ele aparece pela última vez, exortando, convidando todos a continuarem, né? E ela, com certeza, foi um rosto ali que continuou, uma mulher que continuou trabalhando. Eu vou concluir hoje com a leitura de 2 perguntas do Livro dos Espíritos, capítulo 12, que é a parte 3ª, perfeição moral, né? Mais uma vez ressaltando essa questão da cura da alma. Veja que essa cura da alma fez com que ela renascesse, né, da vida, ela começasse uma nova vida. E eu vou ler 2 perguntas para a gente refletir a respeito dessa perfeição moral, né? As virtudes e os vícios é o nome do capítulo. Então, a pergunta número 893, qual a mais meritória de todas as virtudes, né? Quando a gente analisa essa questão dessa mulher hemorroíça, a virtude dela foi amar, né? E a gratidão que ela teve, né? Vamos ver a resposta dos espíritos a Kardec. Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade, né? Então, ela mostra, né, que ela vai trabalhar, né? E ela vencendo as suas más tendências, assim como nós temos que refletir quando algo nos acontece, algo muito significativo, que a gente aprenda, né? Que a gente não caia novamente nas mesmas viciações, né? Nas más tendências. Vamos pegar uma pessoa que tem um vício físico aí, o vício, de repente, do fumo, para ficar um exemplo mais fácil. Então, tem ali um mal súbito, passa por um tratamento e a própria pessoa depois, escondido, vai fumar, né? O que adianta? Não é? Então, a gente precisa vencer as nossas tendências, é preciso coragem para vencer a nós mesmos, né? Quando temos uma nova oportunidade do recomeço, de fazer uma nova história, de escrever uma nova história. Não é fácil, mas certamente somos capazes, né? Então, que possamos pedir ao Pai
possamos pedir a Jesus essa coragem moral, essa força, né, para eliminar gradativamente os vícios que nós temos e substituí-los pelas nossas virtudes, né, potencializarmos a virtude, que foi o que ela fez, né, nessa segunda vida dela, né, na segunda parte de sua vida, ela potencializou, né, e foi trabalhar por aquele que havia curado daquele sangramento intermitente. Mais adiante, na questão 895, para concluirmos, além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Então, muitas vezes, para mostrarmos aos outros, né, até para tomarmos certa vantagem às vezes, né? Contamos uma história de superação para chamarmos a atenção, para dizermos que nós somos afortunados, e não é nada disso, né? Nós vamos ver que na próxima palestra o pedido do mestre era diferente, né? Não era para nenhum de nós, e não é para nenhum de nós ficar ali remexendo uma dor, uma dificuldade, né? Como se estivesse nos comprazendo cada vez que a gente conta aquilo para o outro, né? Então, esse interesse pessoal é que nós temos que vencer, né? Os espíritos colocam, é o sinal mais característico da imperfeição. As qualidades morais são, frequentemente, como banho de ouro sobre um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode ter qualidades reais que fazem dele, diante de todos, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, nem sempre resistem a certas provas, e basta tocar no interesse pessoal para colocar a fundo o descoberto. Então, é uma busca. Certamente nós já avançamos bastante, temos coisas boas, né? Mas ainda há vícios, né? Viciações a serem vencidas, né? E que, quando são ali tocadas, elas vêm à tona e mostram que ainda precisamos, né, melhorar, evoluir. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quase quando se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Ainda falando sobre ela, né? Ela sai ali da cidade dela, ela vai em busca ali de seguir o mestre, de colocar em prática tudo que ela havia recebido. Ao passo que ela poderia ali voltar às suas atividades, né? Até mesmo a Amélia Rodrigues fala que não havia também tanta afeição ali por parte, nem afeição, nem acolhimento por parte dos seus, né, por conta da sua doença, né, ela era tida como impura e tudo mais, mas ela conseguiu ir adiante. É esse que acho que é a mensagem que nós precisamos ter em mente, né, a cura do corpo, a cura da alma, seguir, né, não ficar preso a uma situação do passado, a queixas, a lamentações, não ficar preso a situações que ocorreram com uma ou outra pessoa ali durante a nossa enfermidade, a nossa dor, né, para provar, né, esse lado, o interesse pessoal, olha agora como eu tô bem. Não é assim, não precisa, né? Nós temos que seguir adiante e sermos filhos gratos, né? Que história linda é essa, porque muitas vezes não sabemos, né, o que aconteceu com tantos que cruzaram o seu caminho, mas que bom que ela cruzou o caminho do mestre e que foi tão significativo para ela, né? Ela permaneceu em paz. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.